Tá vendo? Não. Tá vendo? O relógio, pra mim, eu sou engenheiro e, cara, um mícrono que você errar, o relógio vai perder a hora. É? E o negócio não funciona. E o negócio, aquele monte de engrenagem, é impressionante demais. Pois, vocês vão ver atrás de vocês livros de tudo, não só livros cristãos, mas geografia, tudo que vocês imaginarem, de outros autores. E ele fazia a obra com a venda dos livros, porque livro era caro e dependendo da capa, mais caro ainda. Nós temos aqui essa cadeira de estudos, que vocês vão achar que você se senta assim, mas não, você se senta de frente, com os braços apoiados. E isso aqui levanta e abaixa, isso aqui se movimenta. Você coloca o seu livro, o seu caderno, isso aqui se movimenta, tá? E aqui seria pena e tinta no tempo dele. Essa máquina aqui, uns dizem que é o primeiro desfibrilador da época, de eletricidade, ou acho que mais conhecido por eletricidade. Eu gosto de dizer que é para tratamentos psicológicos também. Eu tenho uma história muito engraçada para contar sobre isso. Bom, John Wesley, quando ele foi para os Estados Unidos, que ele conheceu os morávios, acho que eu não cheguei a mostrar para vocês um quadro lá no museu que John Wesley estava indo para os Estados Unidos e encontrou com os morávios no barco e ele estava com medo do barco naufragar. Tava uma onda muito forte e tudo, e ele com medo, e os morávios tranquilos. E eles perguntaram para John Wesley se ele realmente cria em Cristo Jesus e se ele era salvo. Os morávios, eles eram bem pentecostais, eles se vendiam como escravos. Eles eram realmente apaixonados por Jesus. E aí, nessa viagem, John Wesley começa a dar aula de francês para uma moça. Ele se apaixona por ela se apaixona por ele. Mas ele ficava naquela, casa não casa, vai atrapalhar meu ministério, eu sou um pregador itinerante e tudo. E aí ele acabou não se casando. Lá nos Estados Unidos tinha só a igreja anglicana, e ele era metodista. Deram oportunidade um dia para ele pregar num culto de Santa Ceia. E essa moça chega com o marido. E John Wesley se recusou da Santa Ceia para ela e para ele, de tão enciumado que ele ficou. E foram enxotados da igreja. E ele, com muito ciúme, foi enxotado. Charles e ele voltaram depressivos, tipo, meu Deus, eu achava que era da vontade do Senhor essa viagem. Eu tô voltando totalmente frustrado. Ele estava totalmente quebrantado. Para você ver como ele realmente era um homem, com desejo de homens, com falha de homens e tudo. E ele lá, assim, sentindo depressivo nessa volta, mas é exatamente assim que Deus quer o nosso coração. Maleável, moldável aquilo que Ele quer, né? E poucos tempos depois, ele ainda voltou, se encontrou com os moráveis aqui ainda. Pouco tempo depois, nós temos a experiência em Aldersgate, onde o coração dele ficou aquecido, ele se colocou em chamas para que outros pudessem queimar no espírito, e o avivamento da Inglaterra aconteceu. Deus não espera que nós sejamos homens perfeitos, mas espera que nós sejamos dispostos e disponíveis. Deus procura pessoas disponíveis para que o propósito dele venha se cumprir. E aí passou o tempo, John Wesley viu que o Charles, o irmão dele, conseguiu casar, conseguiu ter filho, conseguiu fazer a obra. E ele falou, não, então tá bom, eu acho que agora é a hora de eu casar. E casou com uma viúva chamada Mary. Ela tinha 2 filhos. John Wesley casou, mas não teve filhos com ela, tá? Nem com ninguém. Ele não teve filhos. E aí o Charles, o irmão dele, não gostava dela. Ele falava que ela tinha problemas psicológicos. E aí que eu brinco dessa maquininha. E aí eles brigavam demais. Ela não conseguia lidar, ser casada com um pregador itinerante, que ficava tanto tempo fora de casa, tá? Então, teve um dia que ela veio aqui procurar umas moedinhas e tal. A gente queria que essa gaveta aqui que desliza. Ela foi lá e encontrou umas cartas de admiradoras secretas. Aquela conversa de WhatsApp, Instagram que você esquece de pagar, de muitos anos atrás, foi isso que ele fez. E ela ficou mais brava ainda, mas há relatos que ela era uma pessoa muito abusiva com ele e que agredia ele com palavras e possivelmente fisicamente, porque vamos lembrar que o homem tinha 1,5 m, né, gente? Então, era bem magrinho, então a família dele mesmo não gostava dela e não conseguia apoiar esse relacionamento. Infelizmente, um homem cheio de Deus trouxe o avivamento da Inglaterra, mas ainda assim se casou e infelizmente se separou, tá? E quando ela morreu, ele não estava em casa, ele estava viajando, pregando o evangelho. Mas ele chegou a escrever, infelizmente, fiquei sabendo que a Mary, né, morreu e tudo, sinto muito por ela e tal. Então, continuaram mantendo algum contato, de certa forma, tá bom? Podemos ir pro próximo quarto?